Na nossa live de hoje. O assunto de hoje é: para a maior missão do mundo, Deus escolheu você. Esperar mais um pouquinho, as pessoas que vão chegando. Mas eu queria que vocês já fossem pensando aí, qual é a maior missão do mundo? Para qual missão, para qual propósito você foi criado? Para qual propósito Deus criou a sua vida? Deus criou você? Nós estamos numa série de lives falando a respeito de identidade e propósito. Qual é o propósito de Deus, né, para a gente aqui nessa terra? Como nós viemos parar aqui nessa terra? Por que nós viemos parar aqui nessa terra? Essas são perguntas que todo ser humano sempre se faz, né? E são coisas que realmente nós devemos nos fazer, e que as respostas a essas perguntas fazem total diferença na nossa vida. Qual é o propósito de Deus? Né? Qual propósito Deus tem para mim? Qual propósito Deus tem para você? Você já parou para pensar sobre isso? Quem sou eu nessa terra? Para que eu vim aqui nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Baseado na criação de Deus, né? No propósito que Deus criou o homem, eu separei aqui alguns motivos gerais, vamos dizer assim, né? Alguns propósitos que nós podemos dizer que é o propósito geral para a humanidade. Ser representante de Deus na terra, glorificar a Deus, governar a terra, cuidar e desfrutar da terra, ser irrepreensível e santo, ser amigo de Deus, né? Se relacionar com Deus. Mas para que nós possamos entender, né? Para que nós possamos saber esses propósitos de Deus para a humanidade, a gente precisa primeiro saber uma coisa que é a mais importante de tudo. É saber que Ele nos criou, que Deus foi o Criador de todas as coisas, o Criador do homem, e toda a criação foi feita por Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, ou seja, não existia nada. Né? Não existia nada na Terra, não existia absolutamente nada aqui, nada tinha sentido, nada tinha forma, era tudo vazio, né? E no sexto dia, depois que Deus já tinha criado, né, todas as coisas e visto que tudo era muito bom, em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem e a mulher. Em Gênesis 1:26 ele diz que Deus, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E 1:27 a gente vê escrito que diz: Deus fez o homem e a mulher. Deus os criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Muitas vezes nós esquecemos desse detalhe na nossa vida. Esquecemos do que é mais importante, é saber de onde você é, qual é a sua origem. Sabendo qual é a nossa origem, sabendo da nossa paternidade, sabendo de onde vem o nosso DNA, nós sabemos quem nós somos. Sabendo quem nós somos, nós só temos como saber quem nós somos quando nós sabemos quem nos fez, quem nos desejou, quem nos criou, quem nos planejou. Mas isso eu não estou falando do nosso pai e da nossa mãe na terra. Falando do nosso Pai, Criador de todas as coisas. Porque nós temos sim identidade com os nossos pais terrenos. Mas muitas vezes o relacionamento entre os pais, entre nós e nossos pais aqui da terra, às vezes não é muito bom. Às vezes a herança que nós recebemos dos nossos pais aqui na terra, né?
talvez não seja tão boa, talvez as lembranças que a pessoa tenha não sejam tão boas assim. Então, nós não temos que focar, primeiramente, naquilo que nós recebemos dos nossos pais aqui na Terra. Às vezes as nossas lembranças são boas, às vezes os ensinamentos foram bons, mas nem todo mundo tem, né, essa sorte, nem todo mundo tem, né, essa história. E nós não podemos pautar a nossa vida aqui na Terra nas coisas que as pessoas dizem ao nosso respeito e as coisas que nós achamos de nós mesmos. Mas nós temos que pautar a nossa vida aqui na Terra, de acordo com aquilo que Deus escreveu sobre nós e a nosso respeito. Na Bíblia diz que Deus espera de nós, né, que o propósito dele para nós é que nós sejamos fecundos, que nós nos multipliquemos, que nós dominemos aqui nessa terra. Deus espera que cada um de nós tenha a ousadia, né, tenha o governo sobre essa terra. E em Gênesis fala que quando Deus cria o homem e a mulher, ele vê que é muito bom. É claro que para Deus criar o mundo, ele teve que ter uma grande criatividade, né? Ele teve que ser ali o tempo todo minucioso, detalhista. E ele foi ali criando com todo o poder dele de fazer coisas, né? Nós podemos olhar para a criação, nós podemos olhar para a natureza, para a borboleta que tem infinitas cores, de infinitos jeitos e formatos. Nós podemos olhar para a imensidão do céu e olhar para aquela imensidão do mar e a gente consegue sentir algo maravilhoso, uma paz, uma beleza, é algo que traz uma sensação de plenitude, né? Quando a gente olha para a natureza, para os diversos animais que Deus criou, para a diversidade, né, que a natureza tem, nós podemos perceber ali o quão grande Deus é, o quão inventivo, né, o quanto poder, né, de criar ele tem. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos um pouco dessa identidade, desse poder criador, desse poder de multiplicação, desse poder de transformação. Mas para isso, nós precisamos ir além naquilo que Deus já colocou dentro de nós. Todos nós temos um propósito como filhos de Deus. Todos nós temos um propósito enquanto criaturas de Deus. E nenhum de nós, nenhum sequer, veio a esse mundo sem um propósito. Mas nós precisamos encontrar esse propósito, que nós temos aí um propósito geral, que é para toda a humanidade, e nós temos um propósito que é específico para cada um de nós. Porque cada um tem o seu jeito específico, tem a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, de olhar, tem o seu formato. Nenhum de nós é igual. Nós podemos ser parecidos, mas igual, nenhum de nós é igual. Nem os filhos que nascem ali, que são gêmeos univitelinos, são iguais. Eles têm muitas características específicas que fazem, né, com que eles sejam muito parecidos, mas cada um é único. E Deus criou cada um com um lugar para um momento específico aqui nessa terra. Então, se você nasceu nesse momento, nesse tempo, nessa história, você faz parte desse momento da história, você tem um propósito nesse momento na história. Então, além desse propósito geral, que eu já falei aqui, né, com vocês ser amigo de Deus, se relacionar com Deus,
viver, né, uma vida frutífera, uma vida plena, desfrutar da terra, porque quando Deus cria o paraíso, ele cria para o homem desfrutar, para o louvor da glória dele, mas para o homem desfrutar, para o homem trabalhar na terra, lavrar a terra, mas também para ele desfrutar daquilo tudo. Na Bíblia fala em Gênesis que Deus deu todas as plantas para o homem se alimentar, os animais, e tudo era muito bom, tudo era belo, tudo era maravilhoso. Mas ao homem coube uma escolha. Ele poderia ou não se apropriar disso tudo. Deus ainda diz ao homem que a ele cabe o domínio sobre todas as coisas. Que o homem deveria dominar a terra. Se o homem deveria dominar a terra, isso significa que Deus deu ao homem inteligência suficiente para gerenciar todo aquele mundo que Deus acabava de criar. E é interessante que muitas vezes nós olhamos as coisas ao nosso redor e nós falamos, tá no mão de Deus, tá no controle de Deus. Tudo bem, Deus tem o domínio sobre o mundo, mas controlar a sua vida, as suas emoções, controlar aquilo que está à sua volta foi colocado por Deus nas nossas mãos, nas mãos do homem. Não do homem sexo masculino, né? Mas do ser humano. E é muito interessante a gente perceber o quanto Deus apostou no ser humano. Ele apostou no ser humano a ponto de fazer com que fosse responsabilidade desse primeiro homem e dessa mulher, dessa primeira mulher, Adão e Eva, gerarem toda a humanidade. Deus criou o homem Adão, Deus criou o homem, a mulher Eva, e dá a eles o propósito maior, que era gerar toda a humanidade, gerar a vida na Terra através da vida deles. E eu acho isso assim incrível, que Deus continua, mesmo depois da queda do homem no paraíso, Deus continua dando essa grande missão, essa maior missão, que é gerar vida. Deus continuou, mesmo com a queda, mesmo tirando o homem do jardim do Éden, para que ele não comesse, né, da árvore da vida e vivesse eternamente nessa vida caída, de pecado, de distanciamento de Deus. Ele dá ao homem, ele continua apostando, ele continua acreditando, ele continua com o propósito dele de multiplicação da humanidade através de Adão e Eva. E essa tem sido, né? Deus tem colocado isso no meu coração, que essa é a maior missão que a gente tem no mundo. E eu vejo isso muito assim em relação à mulher, né? A mulher, ela tem o poder de dar à luz, ela tem o poder de trazer ao mundo uma humanidade diferente. Ela tem o poder de trazer ao mundo uma nova perspectiva de vida. Ela tem o poder de trazer ao mundo, de multiplicar a vida na Terra. Lógico, juntamente com o homem, né? Mas quem acaba cuidando no dia a dia, ali criando e multiplicando, né, toda essa vida dentro de casa, né, dentro dos lugares, é a mulher. E a mulher não só como mãe, né, mas como aquela que dá atenção, como aquela que ouve, como aquela que já tem o costume de educar. Mesmo a mulher que nunca teve filho, ela já tem aquele costume, ela já tem aquele jeito, né, para falar de novo, para falar várias vezes. E Deus já fez a gente com esse dom, justamente porque ele tinha um propósito em relação à mulher, que era gerar a vida. E isso é uma responsabilidade assim muito grande, é um propósito gigante, né? A mulher é aquela que tem poder de transformar uma geração. E
através de Eva, né, a maior missão do mundo que Eva teve foi trazer, foi dar à luz, juntamente, né, com Adão, é claro, né, não estou desmerecendo aqui o homem, mas eu quero trazer essa perspectiva de maior missão do mundo em relação à mulher, que juntamente ali com o homem, Deus deu à mulher o privilégio de ser aquela que traz dentro dela a semente, né? O homem coloca ali na mulher a semente, mas ela ali desenvolve aquela semente. Deus vai desenvolvendo uma vida dentro do útero da mulher. E ela tem ali o poder de trazer ao mundo um novo ser humano. E aí esse ser humano vai perpetuar ali, né, depois de Adão e Eva, e gerar uma geração, uma multiplicação. Deus fala para eles, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. E esse ser fecundo, gente, ele não dizia somente de ir lá e fazer um filho, mas de criar aquele filho, de educar aquele filho, de trazer aquele filho para ele também continuar sendo fecundo. E ser fecundo é o quê? É ser reprodutivo, é ser um ser que vai além. Deus nos deu essa capacidade. Ele não faria um mundo tão lindo e tão maravilhoso se ele não tivesse criado um homem a essa altura, de dominar, de produzir, de governar a terra. E através da entrada do pecado no mundo, o homem ele acaba perdendo essa conexão que ele tem diária com Deus, porque Deus visitava o homem no jardim do Éden e ali Deus com certeza o ensinava, o instruía, né? Então ele perde essa conexão com Deus diária, porém Deus continua tendo esse propósito que Deus governe que o homem governe sobre a terra, que o homem se reproduza, que o homem vá além. E aí Deus continua ali procurando sempre dentro, né, da humanidade, na sociedade, aqueles que têm um coração voltado para o propósito de Deus. Hoje, Deus aqui procura em você um coração que deseje viver esse propósito, de ser fecundo em tudo aquilo que você fizer, de multiplicar tudo aquilo que você colocar à mão, de ter uma mente criativa, de ter uma mente inventiva, de ser tão criativo quanto Deus foi ao criar o mundo. E o meu propósito, né? Na verdade, não é meu propósito, o propósito que Deus colocou no meu coração é trazer de volta, é resgatar essa identidade em você, assim como Ele tem resgatado em mim. Quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Quando você se olhar no espelho, você diga para você: não é o que os outros dizem para mim que eu sou. Não é o que meu pai e minha mãe diz para mim que eu sou. Ah, você é lindinho, você... Sim, amém, obrigada. Mas a sua essência não é o que ninguém diz a respeito de você. A sua essência não é o que a sua mente diz a respeito de você. A sua essência é aquilo que Deus diz a respeito de você. E Deus diz que você é imagem e semelhança dele. Ele continua acreditando em nós. Tanto que ele continua acreditando em nós, no propósito dele para nós, que ele envia o seu filho Jesus para resgatar de uma vez por todas e nos trazer a essa plenitude novamente. Não de um paraíso que é terrestre, mas de um paraíso que a gente encontra aqui dentro. Uma essência que Deus deixa para nós, que é o Espírito Santo, que faz com que nós tenhamos essa identidade com Ele. E através desse derramamento de sangue de Jesus na cruz, tudo é resgatado. Ele reconcilia, tá? Ele redime toda a terra e reconcilia todo ser humano que crê nesse milagre, nessa morte e ressurreição de Jesus, reconcilia tudo de novo a Deus. Em Efésios diz que
Deus nos fez, nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos o propósito de sermos irrepreensíveis e santos para Ele, para vivermos tudo aquilo que Ele já preparou para nós, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Então, se você precisa hoje, se você hoje está aí triste, para baixo, ou então você está vivendo uma vida super ativa, mas você nunca parou para pensar quem realmente você é, o que realmente você vê, ou você já parou para pensar, mas você não consegue encontrar respostas, porque muitas vezes você nem quer acreditar que Deus existe, ou você acredita, mas não tanto assim. Muita maluquice esse negócio de Deus, esse negócio de ser criado por Deus. Eu quero te desafiar a falar com Ele, porque Ele fala com a gente, porque Ele nos ouve, porque Ele está sempre presente. Somos nós que bloqueamos esse acesso de Deus à nossa vida. Independente de você acreditar que Ele existe ou não, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o seu Criador. Ele continua sendo a sua fonte. E a maior missão que Deus tem para você nessa terra é gerar vida. Você que é uma mulher, você sabe que se você já teve um filho, você sabe que a coisa mais espetacular do mundo é gerar uma criança. É você poder ver aquela criança que foi desenvolvida dentro de você nascer. E você olhar para ela e pegar ela nos seus braços. E você acalentar essa criança. E você saber que agora você é responsável por essa vida. Essa é a maior missão do mundo. Você poder dar vida àqueles que não têm vida. Jesus veio ao mundo para trazer vida para a gente. Aquela humanidade que estava caída. E às vezes a gente olha para o mundo e a gente fala, não tem mais jeito. Tem jeito. E muitas vezes você, a sua vida aí, que está faltando nesse mundo para gerar vida, para transformar aqueles que estão à sua volta, para começar a transformação através de mim, através de você, porque a transformação de Deus na nossa vida é todo dia. É um rio que flui, que não para, que não acaba. É uma plenitude que não termina nunca. Como se a gente estivesse vivendo lá naquele paraíso, no Jardim do Éden. A única coisa que a gente precisa é olhar para nós através do olhar de Deus. Se você quiser ter isso na sua vida todos os dias, a única coisa que você precisa fazer é reconhecer Deus como seu Pai, reconhecer Jesus como aquele que morreu na cruz para te salvar e para te dar essa vida abundante. Não adianta a gente ficar reclamando que a vida é ruim, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas são malvadas, que as pessoas não são confiáveis. E você? O que você vai fazer? Maria, mãe de Jesus, tinha aí, entre seus 12, 13, 14 anos, quando ela recebeu o propósito maior da vida dela, que foi gerar a semente da salvação. Ela aceitou o desafio que Deus colocou em suas mãos e prosseguiu, e gerou, e criou, e acalentou nos braços o Filho de Deus. O que você está gerando no seu dia a dia? O que você está guardando? O que você está produzindo? O que você está fazendo? Será que as circunstâncias à sua volta têm mais poder sobre a sua vida do que aquilo que Deus tem tentado gerar em você? A palavra de Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? O que você deseja para a tua vida? Se o que você desejar para a tua vida
estiver de acordo com aquilo que o Criador tem como propósito para você aqui na Terra, não tem como você ser frutífero. Não tem como você não multiplicar. Não tem como você não gerar vida. Sua boca vai gerar vida, suas palavras vão gerar vida, suas ações vão gerar vida. Eu não estou falando aqui de profissão. Estou falando aqui de propósito. Eu sou professora. Qual o propósito de Deus na minha vida? Gerar vida através da minha vida. Então, ali como professora, todos os meus atos e as minhas falas têm que ser com o propósito de gerar vida. De gerar uma vida plena. De mostrar para os meus alunos, para aqueles que me ouvem, que eles podem muito mais do que aquilo que eles acham que eles podem. Porque eles são filhos de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E é um filho amado, um filho querido. E se até hoje você não viveu essa paternidade de Deus na sua vida, eu quero orar hoje por você aqui, para que você possa, a partir de hoje, ser completamente tomado por essa plenitude do Espírito Santo na sua vida. Senhor Jesus, o teu nome é poderoso nessa terra para ligar, para religar, para unir, para redimir tudo. E o Senhor é aquele que resgata o perdido, que está se achando na ruína, que resgata aquele que se sente inferior, que se sente humilhado, que se sente sem paz, que se sente sem amor de pai e de mãe. O Senhor é aquele que pode transformar toda e qualquer situação. Nessa hora eu te peço que o Senhor venha tocar esse coração que escuta. Nesse momento, Senhor, as minhas palavras, mas que não sejam as minhas palavras, Deus, que sejam as tuas palavras a penetrar o coração e a mente dessa pessoa que ouve nesse momento. E que tudo, Senhor, passe a fazer sentido. Que ela passe a olhar para ela como uma filha amada de Deus. E que todas as palavras negativas, todas as palavras de derrota, todas as palavras que já disseram para essa pessoa que me ouve nesse momento, que ela não seria nada, que ela não conseguiria nada, que ela não valia nada, que ela não servia para nada, sejam agora dissipadas, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus na cruz. E que essa pessoa possa se sentir agora lavada, limpa, redimida, recolocada no lugar dela de filha, princesa, de príncipe do reino de Deus. E que o propósito que o Senhor teve desde o início para essa unidade, que é ser amiga de Deus, governar a terra, dominar sobre tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, glorificar teu nome, ser irrepreensível, ser santo, ser separado, desfrutar do melhor de Deus nessa terra, ser o representante da glória de Deus, viver em plenitudes. Tudo isso, Senhor, seja resgatado agora e que essa pessoa possa se sentir abraçada, amada, querida por Deus. E que hoje seja o primeiro dia de um marco de transformação de mente, transformação de vida, transformação de propósito. E que ela possa enxergar dentro dela, bem lá dentro dela, os dons e os talentos que o Senhor colocou individualmente na vida dela. A partir do momento, Senhor, que ela enxergar que ela é imagem e semelhança de Deus, que ela se enxergue como indivíduo gerado por Ti, para estar neste momento, nesse tempo, nessa terra, para
resgatar, restaurar, gerar vida através dos seus dons, dos talentos que o Senhor colocou na vida dela. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que a tua palavra é poderosa e que tudo o que a sua palavra diz, ao ser lançado num coração, gera vida, gera frutos. Toda semente gera frutos. Te agradeço por esse momento, por esse marco, por esse dia de transformação de vida, em nome de Jesus. Que você seja muito, 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 muito pleno, para que você possa gerar muita vida nessa terra. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando dessa palavra poderosa que Deus me deu. Agradeço a esse meu Deus, meu Pai, a Jesus que veio morrer na cruz para me dar essa liberdade de vida. E agradeço a cada um de vocês que esteve aqui nesses minutos comigo para compartilhar essa palavra de Deus. Agora vai e compartilha essa palavra com alguém que Deus colocar no seu caminho, porque nós não sabemos o que cada um leva dentro de si. Mas Deus sabe. Jesus parou no poço e conversou com a mulher de Samaria. Ele sabia o que ela precisava. Deus pode, através de você, levar vida e transformação para alguém que vai passar no seu caminho hoje. Fique com Deus. Deus abençoe muito a tarde de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesse momento. Vou encerrar agora essa live. Se você quiser falar alguma coisa a respeito disso comigo, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tá bom?